Não, por favor. Faço. Confie a mim em todos os seus pensamentos. Mãe, você ficou muda. Começa de novo, por favor. Confie a mim em todos os seus pensamentos. Sei que alguns são inconscientes e não o considero responsável por eles, mas você pode controlar seus pensamentos conscientes melhor do que imagina. Pratique a reflexão direcionada, confiando em mim e me agradecendo, de modo que tais pensamentos se tornem mais naturais. Rejeite as ideias pecaminosas ou negativas assim que surgirem. Não tente escondê-las de mim. Confesse-as e entregue-as em minhas mãos. Depois, siga seu caminho com o coração leve. Esse método de controlar seus pensamentos manterá sua mente na minha presença e seus pés no caminho da paz. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos neste nosso horário do Evangelho no Lar. Agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que tem nos dado suporte, tem nos dado o auxílio espiritual necessário para estarmos aqui todos os dias neste horário. Obrigada, Pai, pelos nossos lares, pela nossa saúde, e pedimos que esse Evangelho possa emanar energias além de nossas casas, alcançando nossos vizinhos, bairros, alcançando nossa cidade, para que possamos fazer essa teia de boas vibrações. Muito obrigada por estarmos aqui reunidos. Zela por aqueles que não puderam participar hoje, mas que estejamos todos juntos em um só pensamento. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quem quer ler o Evangelho hoje? Levante seu dedinho. Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém? Poxa, que triste. Eu acho que a Mônica já está ali, ó, já arrumando já para abrir, ó. Quer, Mônica, ler? Amada, vambora. Arrasou! Não vamos fugir nada. Vamos lá, pegando o seu evangelhozinho. Eu estou com problema com dinheiro. Capítulo 6, Parábola do Mal Rico, item 5. Capítulo 16, item 5, Parábola do Mal Rico. 16 ou 6? Perdão, capítulo 16, item 5. Parábola do Mal Rico. Legal. É a segunda vez que tem negócio de riqueza para mim. Eu vou ficar rica. Podemos? Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magicamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava e os cães lhe vinham ver as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e, exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tenha piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro terrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-se de que recebeste em vida teus bens,
Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o queiram passar aqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui, disse o rico. Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. O domingo caiu uma situação, né? Foi até eu que li, em relação também a uma passagem em relação à riqueza. Acho que até desse daqui. Nesse aqui, né, ele está falando do homem que tinha, né, em vida muito, né, o rico, e Lázaro que vivia cachorros a lamber suas feridas e que esperava migalhas cair do chão. E quando ambos desencarnaram, né, um foi para junto de Abraão e o outro para o inferno. E aí eu acho interessante aqui também uma parte que ele fala assim, né, que Abraão fala que nem se eles quisessem, um não poderia estar no lugar do outro ali. Que existe um abismo, né, entre uns e outros. A gente sabe que esse abismo também é da sintonia, porque a gente lembra quem leu o livro do Nosso Lar, o André Luiz relata que quando ele estava no umbral, né, ele tinha ali, né? Você vai lendo o livro e depois você percebe assim que ele tinha ali assistência, só que ele não chegava, ele não conseguia visualizar aquela assistência que estava ali esperando por ele. Então, os assistentes, os espíritos que estavam ali para auxiliá-lo, não tinham como acudir ele, não tinham como chegar até ele, dar uma assistência a ele, porque ele não abriu o caminho, então havia um abismo. E ele, como não reconhecia, né, esses seus desmandos, essas suas falhas, ele não pedia perdão, né, ele estava ali ainda totalmente dessituado da situação em que estava, né, não estava entendendo, e depois que entendeu ainda se sentia vítima ainda da situação. Então, ele também não conseguia acessar esses assistentes, porque havia um abismo de sintonia dele, né, para com esses assistentes. E depois a gente vê que quando ele consegue, né, que ele tem choro, que ele pede perdão, que ele pede misericórdia de Deus, que ele pede ajuda, ele abre uma ponte, né? Ele abre essa ponte para poder receber essa ajuda. E aí, quando ele recebe essa ajuda, ele em outras obras também do André Luiz, ele mostra várias situações assim, né? Que eles vão em regiões muito difíceis, né? A fazer auxílio a determinados espíritos, a determinados irmãos, mas eles não conseguem fazer auxílio a todos, né? Aí, porque às vezes você pensa assim, nossa, mas esse aqui é protegido, aquele ali é desmerecido, porque foi lá, por que não recolheu todo mundo que estava lá, né? Por que só recolheu João, Pedro, Maria? Por que não recolheu, sei lá, Paulo, Afonso? Por que não recolheu os outros? É exatamente por isso, né? Por conta desse abismo que existe. Então, quando a gente não faz essa ficção, né? Você
você não consegue alcançar, você não consegue conectar e nem ser conectado, né? E aqui na outra parte que ele ainda pede, né? O Maurico, ele pede para na casa do pai dele, para falar com os irmãos dele e tal. E Abraão fala que ele já tem lá o suporte, né? Ele já tem lá Moisés, né? Os profetas, e aí o rico ainda insiste, né? Não, mas eles não vão ouvir, né? Eles não, meu pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Então, assim, o rico aqui no caso acha que teria que ter tipo uma prova lá para essas pessoas para terem certeza. E aí Abraão fala assim, se eles não ouviram, né? Se eles não ouvem Moisés e seus profetas, eles também não vão acreditar nos espíritos que apareceram. Então, assim, a gente vê muito disso na nossa vida, né? Às vezes, todo mundo tem acesso. Hoje em dia, são raríssimas pessoas que não têm acesso às informações de espíritos, de religiosidade, de palavras, de evangelho. Tem, todo mundo, a maioria das pessoas tem. Mas, assim, quando você não está aberta a isso, quando você não quer estar, quando você não quer fazer essa ponte, pode vir Jesus personificado e te falar alguma coisa que você vai achar que é uma fantasia, você vai achar que é um delírio seu, você vai inventar, vai elaborar várias desculpas para aquilo, porque você não está pronto, não quer acreditar, você não quer essa conexão. Então, assim, gente, a meu ver, essa lição, porque a gente vê assim, que essas parábolas, né? Parábolas a gente sabe que tudo são, né? Com significados, às vezes 1000, né? Um monte de significados diversos. A minha leitura aqui, eu entendi isso, que seria essa conexão, né? Essa ponte que a gente muitas das vezes não faz. A espiritualidade está ali, pronta para atender, assim, quando a gente pede. Pronta no que eu digo, não para nos vir, mas para nos ajudar, né? Então, bater, né? E a porta vai abrir. Mas se você não abre, se pede, se você não procura, se você não se esforça, porque também não é pedir ficar sentado esperando, né? É fazer a sua parte, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, fazer a sua parte, fazer esse link. Não adianta, pode vir Moisés, vir Abraão, pode vir Jesus, espíritos que forem, todo espíritos angelicais, não vai fazer a menor diferença, porque se você não está pronta para fazer esse link, para você abrir, né, o espaço para o evangelho entrar na sua vida, para o evangelho entrar na sua prática diária, vai ser só palavras, vai ser palavras que você vai ouvir e vai ficar assim, vai achar bonito, né? Você pode até repeti-lo, mas não vai exemplificar. Então, o evangelho sem exemplificação é só não. Não acho isso. Se alguém quiser acrescentar aí. Quem gostaria de complementar, ajudar a esclarecer? A Nani? Nani, por favor. Eu achei bastante interessante essa parte aí que a Moniquita ressaltou, quando o Maurico ele pede que o Lázaro, né, lhe sirva. Quando ele ainda, ambos estavam encarnados, ele possuía grande riqueza e o outro esmolava a porta da casa dele e nem o resto ele dava para esse, né, para esse que estava ali. E quando desencarnaram, certamente ele achou que ficaria na mesma situação. Grande a decepção dele quando viu que um ascendeu ao céu, foi o outro, e que ele desceu ao inferno, né? Pela sintonia com que eles viviam. E mesmo assim, ele ainda se sentia superior, porque ele pede que Lázaro ainda molhe o dedo na água para que mate a sede dele, não é isso? Então, você veja que
ele teve a oportunidade de ajudar, que para ele não era nada, era uma migalha, né? Na pior das hipóteses, era o resto, e ele não fez. E mesmo ele numa condição agora inferior, ele ainda se acha superior, porque aquele que foi um subalterno, vamos dizer a ele, abaixo da posição dele, ele ainda se acha no direito de pedir, vamos dizer, que ele tenha pedido e não ordenado, porque ele não estava se referindo a Lázaro, ele estava falando com Abraão, que tenha pedido que Lázaro ainda o servisse. A dificuldade que tem de olhar que as coisas mudaram, né? Porque ele se sentia, ao meu ver, tão poderoso que mesmo estando no inferno, como diz aqui o texto, ele acha que aquele que o serviria na terra tem que servir também em piores condições, né? E aí você vê que, enquanto estava encarnado, ele teve a oportunidade de auxiliar e até de, se fosse um pouco menos arrogante, se colocar no lugar do outro, experimentar a dor dele, sair daquela situação mais fortalecido e ajudar o outro. Então, ele perdeu todas as oportunidades que ele teve de ajuda. E mesmo agora, na pátria espiritual, estando no fundo do poço, ele acha que o outro ainda está abaixo dele, tal o orgulho, tal a arrogância dele, né? Então, a gente comprova mais uma vez que o que a gente é aqui, a gente leva depois da nossa partida, que não há essa transformação instantânea, porque muitas vezes a gente ouve até as pessoas falando que alguém em vida foi ruim, fez um monte de coisa que não prestava, e quando morre naqueles discursos, ele vira praticamente um santo, né? Então a gente vê que não é nada disso, é mais uma confirmação disso, e assim é com grande tristeza que a gente vê que muitas pessoas passam pela vida, têm oportunidades de auxiliar o outro e mesmo assim não auxiliam. E quando chegam na pátria espiritual, se defrontam com a realidade, mas ainda tem aquela esperança de que aquilo seja uma ilusão, uma pegadinha, alguma coisa assim, né? E a sabedoria de Jesus de usar sempre essas parábolas que, mesmo que naquela época fossem mais difíceis de serem entendidas, e ainda hoje algumas ainda são, sempre traz uma alegoria e nos alerta, né, que nós temos que prestar atenção nas coisas que fazemos, nos nossos pensamentos, ter coerência, trilhar sempre o caminho do bem, porque o que fazemos aqui vai refletir na nossa vida futura, no plano espiritual. É isso. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Jussara. Oi, gente. É tudo isso que vocês falaram, mas sabe duas coisas que me chamam a atenção no texto? Aliás, uma coisa que é quando ele fala que para mandar os mortos irem, tipo assim, confirmando que poderia haver essa possibilidade da comunicação com os mortos, né? Que é um princípio da nossa doutrina, né? Que é a comunicação dos encarnados com os desencarnados. Aí me chama a atenção que, mais uma vez, no texto, fazendo essa referência, assim, essa analogia, levando a gente a pensar também que, como em outro evangelho a gente fala assim, Moisés proibiu, mas só foi até a Mônica que falou, como é que pode proibir o que não existe, que não é possível? Então era possível. E mais uma vez, aqui falando, né, o pensamento deles era assim, que realmente poderia acontecer essas comunicações, né? Poderiam acontecer essas comunicações entre os encarnados e os desencarnados. E outra coisa também que chama atenção, a segunda coisa, é a questão de falar de inferno, né? São esses estados, né? Que eu falo assim, desceu para o inferno, subiu ao céu. A gente, na doutrina, a gente sabe que são estados, né? Não tem um local específico, assim. São estados mentais que a gente vai criando para a gente, né? O inferno, tem dias que a gente fala, estou vivendo o inferno. Tem dias que a gente fala isso. Então é o porquê que a gente está vivendo o inferno. Porque só tem coisa, às vezes só dá tudo errado, às vezes, né? Assim, gente, parece que eu estou no céu, estou vivendo só coisa boa, né? Então são estados mesmo da alma que a gente busca. São as inquietações que nos deixam, né, aflitos. Isso tudo, imagina, né? A gente no corpo físico aqui, como as nossas células ficam desequilibradas
por pensamentos que a gente tem de estresse, né? Afetam o nosso corpo físico, de medo, de tantas coisas, né, negativas. Então, isso é a vibe, nossa vibe é essa daí. Então, quando a gente vibra uma sintonia mais elevada, a gente pode dizer que a gente está no céu. E quando a gente vibra numa sintonia menos, né, feliz, a gente alcança esse inferno que não necessariamente na doutrina espírita é como algumas religiões falam, que é um espaço onde tem um fogo que fica queimando para sempre. Só para esclarecer isso, mas o que vocês falaram é exatamente isso. É só para juntar aí em tudo. Eu concordo, sim, com tudo o que vocês falaram. E vocês observaram que no texto fala que no auge do sofrimento dele, ele teve uma coisa boa, né? Ele foi capaz de, um gesto nobre, ele foi capaz de lembrar dos irmãos e pedir por eles. Poxa, vai lá, avisa meus irmãos. Mas existe a lei da causa e do efeito, né? Da ação e a reação. E aí, cada um vai colher o que plantou, o que semeou. Esse texto, ele é muito rico, né? Ele mostra que a posição da vida futura é consequência dos nossos atos atuais, né? E que o arrependimento, ele não elimina. Cara, o cara tá arrependido, mas ele não elimina a consequência da má conduta. É necessário resgatar as faltas cometidas, porque Deus é justo e é bom e é perfeito. Então, ele vai ter a oportunidade de uma vida futura resgatar isso. Os bens materiais não devem ser utilizados egoisticamente, mas em benefício do próximo. Não, ninguém é dono da riqueza, apenas a gente usufrui, né? Como a gente sempre fala, que o dinheiro não é mal, mas a gente tem que saber empregar essa energia, é uma energia, a gente tem que saber usar essa energia, né? E também afirma, mais uma vez, que é possível a comunicação dos mortos e dos vivos, né? Dos desencarnados e dos encarnados. Porque ele pede para ir lá, para avisar o irmão dele. Quem mais quer? Ainda tem alguns momentinhos. Quem mais quer falar alguma coisa? Mônica. Eu estava lembrando que eu estava ouvindo o Haroldo falando sobre o estudo que ele faz sobre o livro Nosso Lar, falando do umbral. O que é umbral, né? A gente sabe que umbral é aquela porta, né? Onde fica a porta, aquilo ali é um umbral, né? Onde você encaixa a porta, né? Aquela parte quadradinha assim, tal. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, então, quando você está no umbral, é que você ainda não entrou. Você ainda entrou na porta. Porque o umbral é antes da porta. Então, quando você ainda não entrou na porta estreita. Então, você está no umbral. Então, o inferno, né? Como se dizia, né? Algumas ainda dizem, o inferno é esse umbral, é que você está ali ainda, você não entrou, você não quer ou não pode, né? Porque você tem que abrir 200 milhões de coisas que a matéria te chama, para você entrar nessa porta estreita. Então, quando você ainda não está pronto porque não quer deixar suas paixões, suas vaidades, né? Todas essas coisas que a gente sabe, os sacrifícios materiais e humanos tem que fazer para entrar na porta estreita, você fica nesse umbral, você fica nesse inferno, mas a gente sabe que é um lugar físico, né? A gente sabe que céu, inferno, isso tudo é de pensamento. Tanto que a Nani falou, né? O que você era aqui, você vai continuar sendo. Por quê? É a sua energia, é aquilo que você vibra. Né? Então, se você vibra no egoísmo, se você vibra na maldade, se você vibra na avareza, automaticamente você desencarnou, você vai para um lugar que vibra da mesma forma. Né? E essas energias, por serem baixas, né? Por serem energias, elas vão ter essa densidade baixa. Então, não tem assim, uma coisa até científica, né? Não tem nada disso. É simplesmente racional e lógico. Se você tem uma vibração alta,
A vibração alta, a gente sabe o quê? Ela flui, né? É uma coisa, você pegar um tijolo e puf, no chão. Você pegar uma pena, ela sobe. É da mesma forma a nossa energia. Era isso que eu queria saber, eu lembrei. Show. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Ainda tem uns minutinhos. Não? Então vamos chamar. Suzana. Fala. A Mônica falou assim: a gente está no umbral, a gente ainda não entrou. Eu fiquei pensando, a gente está no umbral também? Todo mundo aqui? A gente está no umbral, Sinta te informar, amiga. Sinta te né? informar, mas O umbral já é aqui, né? Porque ainda umbral não é passamos aqui, pela porta estreita, né? Você falou, eu já me conectei aqui, já fiz uma conexão aqui. Estou no umbral, gente. Eu fiquei ele falando isso, né? Eu estava na ilusão de não, né? Eu nunca conheci na vida esse umbral, imagina, dia mais um. Mas no livro nosso lá, amor, ele fala que o umbral já é aqui mesmo, nesse modelinho que nós vivemos, entendeu, bem? O umbral começa na coisa terrestre. Aonde? Aqui, ó. Onde eu tô? Ó, tipo Nova Iguaçu, Belfor Roxo, dos Acessos, tudo junto. Não, Belfor Roxo é bem umbral mesmo, né? Aqui, né? Aqui, nossa. Belfor Roxo é o núcleo. Ai, meu pai. Não, é complicado. É muita falta de respeito que você vê com o próximo, sabe? Muita falta. Pelo menos aqui onde eu vivo, né? Onde eu vivo, na parte que eu vivo, eu vejo às vezes que som, festa, tá pandemia, mas a galera tá lá. Amor, 3 horas da manhã aqui, sexta e sábado é cedo. Entendeu? Aí, tá vendo? É umbral mesmo, a gente tá todo mundo junto no caldeirão. Então a gente acha que vai para o umbral. Não, você já está fazendo um estágio aqui, entendeu? Isso aqui já é um estágio, já é uma sal, entendeu? Aqui o plano material já é uma sucursal. Quando a gente for, a gente vai estar até ambientado em casa. Já se ambientou. Espero que não. Eu espero Então, que não. agora vamos chamar ela. Dani! Vem, Dani! Estamos com saudade. Ai, que a gente tenha cuidado, né, com o que a gente planta, porque obrigatoriamente a gente vai colher, né? Que sejamos mais responsáveis. Ave Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, és santa semente do amor. Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concedeu o amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Amém. Que Maria Santíssima, nossa Mãe Celeste, olhe por todos nós, que possamos contar
sempre com o apoio desse espírito de luz, que nos conforta, que nos fortalece em cada dificuldade que temos. Que nesses momentos difíceis sejamos fortalecidos diariamente e possamos fortalecer nossos irmãos, todos aqueles necessitados. Que levemos, por onde passarmos, um pouco desse amor de mãe, do amor celeste, desse amor tão grande que aqui ainda não sabemos dimensionar, mas que possamos, da forma humilde que sentimos, auxiliar a todos aqueles necessitados. Que nossas águas possam ser fluidificadas e o remédio necessário a cada uma de nossas dores seja posto nessa água, para que possamos bebê-lo e melhorar. Graças a Deus, Senhor, por mais esse dia, mais essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Nani, que coisa linda. Eu senti um geladinho, assim. Vamos tirar nossa foto? Até a Mora participou. Nossa, que escândalo, né? Ela estava cantando. A Amora estava cantando. Ela era a segunda voz. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Um beijo. Quem vai fazer a aula 10 para as 7. Eu vou colocar o link, tá? Pra gente ir chegando e se acalmando. Beleza. Um beijo. Valeu. Beijo. Corações. Boa aula para vocês. Até Fiquem com amanhã. Deus. Isso me faz tão bem esse evangelho, gente. Ai, meu Deus. Podia durar 1 hora, né?